Olá, acadêmicos e acadêmicas de direito, sejam bem-vindos ao nosso primeiro spotlight da nossa série Academia, falando de direito penal. E falando de direito penal pela primeira vez, nada mais justo e nada mais certo do que começarmos no nosso passeio, na nossa navegação aqui pelo Código Penal, com o artigo 1º do nosso Código Penal, segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso é nada mais, nada menos do que o famoso princípio da legalidade, ou em termos latinos, nullum crimen nulla pena sine praevia lege. Vocês, evidentemente, que já passaram por direito penal, já conhecem muito bem tudo isso, já viram isso com seus mestres, com seus doutores de direito penal, que ensinam isso com muito mais autoridade do que eu, e aqueles que ainda não passaram pelo direito penal se depararão com isso e verão isso com muito mais profundidade do que aqui, mas aqui nós estamos apenas para fazer pontuações mnemônicas que vão servir para vocês aí, uma hora passeando pela rua pelo celular. Peguem o seu Instagram, entrem aí no nosso perfil, deem uma passadinha, achem a tag Academia em vermelho logo em cima e embaixo, princípio da legalidade, e deem um cliquezinho para dar uma relembrada. Pois bem, princípio da legalidade, nullum crimen nulla pena sine praevia lege. Eu gosto muito da divisão que o professor Rogério Greco faz quando ele trata desse assunto, pois quando ele trata desse assunto, ele traz 4 corolários extremamente intensos, extremamente fortes, que são decorrentes do princípio da legalidade. O primeiro deles, o mais óbvio de todos, é o princípio da legalidade em si, nullum crimen nulla pena sine praevia lege, que é o princípio da anterioridade da lei penal. A lei penal, para que ela prescreva um crime, ela deve ser prévia à ocorrência do crime. Você não pode punir uma pessoa por um crime que foi previsto na lei após a ocorrência deste fato. Em segundo lugar, a vedação dos costumes como fonte de normas penais incriminadoras. Ninguém pode ser punido criminalmente em razão de algo que seja tido como costumeiro. Daí o brocardo nullum crimen nulla pena sine lege scripta. O crime deve ser necessariamente escrito numa norma, ou seja, ele deve necessariamente ser positivado numa norma escrita. Em terceiro lugar, a legalidade ela deve ser estrita, ou seja, é inadmissível que alguém seja punido por analogia a um determinado fato, e daí ele empregar o brocardo nullum crimen nulla pena sine lege stricta, ou seja, aí já temos 3 corolários. Não há crime sem lei que o defina previamente, não há crime sem lei que o defina de forma escrita, e não há crime sem lei que o defina de forma estrita. E por fim, nós temos a necessidade da certeza. Não se admitem leis penais incriminadoras vagas. A lei precisa ser certa. Nullum crimen nulla pena sine lege certa. Por fim, então, não há crime sem lei que o defina de forma certa. Portanto, a lei penal incriminadora ela deve ser prévia, deve ser escrita, deve ser estrita e deve ser certa. Estes são os 4 corolários fundamentais do princípio da legalidade, entre os quais se inclui o princípio da anterioridade da lei penal, com o qual o princípio da legalidade não se confunde, sendo ele um dos corolários dela. E há, no que diz respeito ao princípio da legalidade, uma exceção extremamente relevante, que é a retroatividade em favor do réu. Quando nós falamos que a lei penal incriminadora não retroage para prejudicar o réu, ou seja, nullum crimen nulla pena sine praevia lege, ou seja, a pessoa não pode ser incriminada por uma lei penal incriminadora que veio depois, há uma exceção, que é a lei penal descriminalizadora, ou a lei penal que de alguma maneira é mais favorável ao réu. Ela prepondera sobre aquele fato anterior praticado pelo réu, de forma que sobre a sentença, até mesmo sobre uma sentença transitada em julgado, ela opera favorecendo a situação deste réu. É a única hipótese de retroatividade de uma norma penal incriminadora. Valeu? Estas são as considerações sobre o princípio da legalidade.
sobre os reflexos do princípio da legalidade dentro do nosso ordenamento jurídico, e isso é extremamente importante, especialmente hoje, no momento em que nós estamos vivendo tantas alterações legislativas sendo implementadas, muitas delas sendo suspensas, tratando de crimes de vulto e crimes que abalam tanto a nação. Fique atento sobre isso, observe com muita atenção esses crimes que vêm sendo objeto de muita ebulição social, e faça sua análise sobre se essas alterações legislativas se aplicam ou não ao passado e se elas devem ou não ter repercussão sobre os crimes que já aconteceram. Toda vez que surgir uma alteração legislativa, faça essa análise. Ela é prévia com relação ao fato passado, ela é escrita, ela é estrita, ou ela é certa com relação aos fatos que estão sendo objeto, muitas vezes, da motivação da criação dessas leis. Essa é uma reflexão muito mais política do que jurídica, e você, como futuro jurista, vai ser, sobretudo, um agente político, movedor e motivador das mudanças sociais do seu país. Fique atento, fique ligado. Até daqui 2 dias, quando nós voltaremos com o Spotlight de processo penal. Um grande abraço, fique com Deus, muito obrigado.